Shalom Aleichem, Shalom Ha, sejam bem-vindos a mais um shiur comigo, Yehuda, aqui no canal Torá para Vida. Bom, nesse shiur de hoje nós vamos fazer alguns questionamentos, um pouco polêmico, um pouco interessante. Nós vamos citar algumas das contradições do chamado Novo Testamento, mas vou deixar na descrição desse vídeo, para você que tem interesse, uma lista com 60 contradições, lembrando que são muito mais do que 60, né? Vou deixar apenas 60 aí, mas são contradições atrás de contradições. O próprio nome já se contradiz, porque Brit Hadashah, Novo Testamento, já é uma contradição absurda. E nós vamos ter um auxílio aqui, da Dala, ela vai ler pra gente, porque eu leio que nem um Chaves, e ela lê melhor do que eu. Eu tô aqui só pra dar pitaco, tá? Mas eu não vou aparecer não, gente. Olha só, pessoal. Lembrando que nós sabemos que quem aí conhece a festa junina sabe o que é aquelas roupas de retalho. Você pega um pedaço de uma calça vermelha, uma calça azul, uma calça laranja, uma calça amarela, junta tudo e monta uma coxa. O chamado Novo Testamento é como uma coxa de retalho. Uma história aqui, uma história ali, uma história lá, uma história cá. Não se combina, se contradiz o tempo inteiro. É a famosa coxa de retalho, uma confusão sem princípio, sem meio e sem fim. É confusão em cima de confusão. Eu vou entrar já no assunto. Eu quero apenas deixar aqui, eu particularmente, eu acredito que existe alguma coisa de verdade dentro do chamado Novo Testamento. Eu acredito que exista. Mas é muita confusão, não se sabe a origem, não se sabe quem escreveu, da onde que veio, o que é e o que não é. Então hoje eu falo sem medo que a melhor coisa que você faz é ler o Tanar, que é a Bíblia verdadeira, né? Lá você pode ler ela sem medo, que você não corre risco de cair em idolatrias e caminhos errados. A Dayla já balançou a cabeça aqui dizendo que não, de lá não há verdade, então melhor fugir daquele negócio. Tá, não, primeiro a gente vai pegar de uma das mais de 300 versões que tem, né? Ainda tem isso também. A gente vai pegar a que é mais conhecida aqui, porque a gente não conhece todas, né? Deixa eu só fazer o último adendo. Como ela falou, são mais de 300 versões. Uma versão ele é Deus, uma versão ele não é Deus, uma versão é isso, uma versão é aquilo. Tinha uma contradição que tinha que estar nesse estudo, eu esqueci de colocar ela agora, que é o mais famoso, por exemplo, que é a ressurreição. Só que por exemplo, viu o anjo. O outro, a pedra estava fechada, a outra pedra não estava lá. Um viu o terremoto, um não viu nada. Então, cara, é tanta coisa que ninguém sabe dizer o que é, do que é, de onde é que vem, de onde que vai. Mas na descrição aí tem mais de 60, então acho que lá também vai citar sobre isso. Mais de 60 contradições, né? Apenas para a gente dar seguimento agora e começar mesmo o estudo, eu queria deixar uma pergunta para você pensar comigo e para você refletir. Você que é cristão, você que é um cristão messiânico, nazareno, que, com todo respeito, eu nunca disse que está certo ou errado, cada um segue aquilo que acreditar, o livre-arbítrio existe para isso. Mas para mim não existe judaísmo messiânico, nazareno, esse negócio de israelita, isso é tudo cristão da mesma forma. É o cristianismo 2.0, o cristianismo com uma roupagem nova, mas é a mesma velha doutrina romana. Bom, quando os discípulos de Jesus estavam lá, e eles começaram a se reunir, eles falaram: olha, a gente encontrou aquele de quem Moisés falava nas Escrituras. E eu quero que você pense, baseado em que eles disseram isso? Eu estava me questionando esses dias. Baseado em que eles fizeram essa suposição? Porque a profecia vai dizer que vai ter que vir Elias não veio, vai ter que salvar Israel do cativeiro, não salvou de nada, a paz vai ter que reinar, não vai ter guerra. Aí o povo quer falar de duas vindas, mas não tem duas vindas, é uma vinda única. Então, se basearam no quê? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para você. Bom, vamos começar aqui então as contradições. E se você é novo no canal, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Se tem interesse em comprar Talit, por exemplo, como esse que eu estou usando, Kippah, entre outros materiais, me chama que meu número está na descrição e você é bem-vindo ou bem-vinda nos nossos grupos de estudos que está na descrição. Vamos lá. Vamos lá, primeira contradição. Paulo fala que se você agradar aos homens, não agrada lá o J6. Está em Gálatas 1:10, tá? Porém, lá em 1 Coríntios 10, do 33 e no 22, ele fala que Paulo agradava a todos. Bom, eu como sou um discípulo de Paulo, eu vou fazer o que Paulo falou. Mulher, cale-te.
fique calada e aprenda em casa com o seu marido. Não fale. Fique caladinha. Bom, vou pedir para minha assistente balançar menos, que a câmera está tremendo lá em cima. Desculpa, gente, eu sou atrapalhada. Senão ficar balançando. Bom, então quer dizer que Paulo disse que... Como é que é? Repete pra gente. Olha, ele fala que agradar todos os homens não agrada o JC, ou seja... Tá. Não pode agradar os homens. Sim, não pode, Tá. em Gálatas. Porém, lá em Coríntios, ele fala que ele agradava a todos para salvá-los. Paulinho, hein, Paulo? Não pode agradar os homens. Errada aí, hein? Mas você estava agradando os homens? Não balance a câmera. O próximo aí, Paulo, de novo Paulo, né? Ele fala que escreveu ideias pessoais sem inspirações. Isso ele fala em vários lugares. Em 1 Coríntios, no versículo 7. No capítulo 6, 12, 25 e 40. Beleza. Porém, ele fala lá em 2 Timóteo 3, 16, e fala que tudo é inspirado por Deus, ou seja, né? Aí eu vou ter que concordar com o Paulinho, porque é o seguinte, Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. E nós sabemos que escritura é a Bíblia, escritura é o Tanar. O chamado Novo Testamento, de origem totalmente duvidosa, não é Bíblia. Então Paulo, vou bater palmas para você, tá certinho. No Novo Testamento tem palavra de padres, tem achismos, acréscimos e enxertos, e ideias pessoais do próprio Paulo. Então, ele mesmo disse que toda a escritura é divinamente inspirada, o Tanar. Já o Novo Testamento são ideias de homens, escritas por homens, com a finalidade, sabe-se lá, né? O próximo aí, Mateus 29 e 30. JC curou 2 cegos, tá? 2 cegos. Curou 2. Tá? Mas lá em Marcos fala que é apenas 1, 10:46 em Marcos. Então quer dizer que um ele curou 2, no outro curou só 1. Quem sabe nas outras versões isso bate, né? Nessa aqui não bateu. Nas outras 32, talvez. Tá, em João 13:34 fala de um novo mandamento dado por JC. Um novo mandamento. Na verdade, esse novo mandamento aí, amarás o próximo como a ti mesmo. Se ele tivesse lido a Torá, ele ia ver que esse não é um mandamento novo. Está lá depois do Shema Israel. Você vai ler lá, Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai, errado, né? Ouve Israel, Adonai, nosso Deus é um, amarás o eterno, teu Deus com todo o teu coração, tal, no teu entendimento. E lá na frente vai dizer, e amarás o próximo como a ti mesmo, e tal, tal, tal. Então ali a gente vê que há no mínimo 2000 anos ali esse mandamento já existia. Não era um mandamento ali de 5 dias atrás, que um rabino inventou, não. Já estava lá na Torá há centenas e milhares de anos. Então teve alguma coisa de errado aí. Tá, o próximo aqui. Jesus disse que João Batista era Elias. Está em Mateus 11, do 12 ao 14. Aí é o seguinte. Porém, João Batista desmente, né? Ele fala lá em João 1, do 1 ao 19, do 1, 19 ao 21, ele fala que ele não era. Ele não era João Batista. Não era Elias. Não era Elias. Bom, nós sabemos que antes que venha Machia, vai vir Elias, o profeta Elial, que não morreu, tá? O moinho de vento levou ele aos céus, né, ao Shammai, e ele não morreu. A gente vê claramente que Moisés, meu servo, morreu, o Eterno diz, porém a gente não vê falar isso de Enoque, e também a gente não vê falar isso de Elias. Esses dois, onde eles estão, como eles estão e o que foi deles, a gente não sabe, mas a Bíblia não fala que eles morreram. Mas a gente vê a profecia, por exemplo, do Sol da Justiça, que tem até uma igreja muito famosa, que tem uma música, que eu gosto da música particularmente, chamada O Sol da Justiça, e diz que o Sol da Justiça vai vir. Só que essa profecia que fala do Sol da Justiça diz, antes virá o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais à lei de Moisés, ou seja, a Torá, quando fala lei de Moisés, a Torá, e o Sol da Justiça vai vir e vai acabar com todo o mal, todo inimigo de Israel. Não vai sobrar nem ramo, nem raiz. Eu pergunto, se João Batista era Elias, ele mesmo disse que não era, mas se ele fosse, essa profecia teria se cumprido, Israel não tem mais inimigos, a paz reina no mundo inteiro? Sabemos que não. A paz está até querendo chegar, mas ainda está longe disso. E o próprio mesmo diz que ele não era Elias. Então, algo de errado não está certo nessa profecia aí. O próximo aí, Marcos, né, disse que Isaías profetizou um mensageiro, ou seja, quem viria antes de Machia, né? O próprio Elias, acabamos de falar. Isso, em Marcos 1:2. Mas quem disse isso foi Malaquias 3, lá em Malaquias 3, do 1 e no 26. Se vocês lerem essa profecia de Malaquias, vai falar sobre o Sol da Justiça e vai confirmar o que eu falei para vocês aqui agora. Não vai sobrar nem ramo
nem raiz, para quem aí é da roça. Se você pega uma grama e você capina ali o quintal e deixa uma beirinha, ela brota. Quando você arranca a raiz, ela não brota mais. Essa profecia não abre brecha para as duas vindas. É uma coisa que vai acabar. O mal não vai mais existir. Israel não terá inimigos. E Israel está rodeado por inimigos. Então, não se pior complica. ainda, você pegar algo que, entre aspas, foi inspirado e de estudiosos, né? E dizer que e errar ali o profeta que fala que é Isaías, mas no caso é Malaquias, se você for pesquisar, isso é bem... Errou bonito ali os profetas. Nossa, é muito forte isso. Mostra que não conhecia as escrituras. Exato. Próximo aí, Mateus disse que Jeremias profetizou sobre as 30 moedas de prata. Mais um erro aí de profetas, né? Mas no caso foi Zacarias que fala das moedas. Aí a gente tem dois problemas gravíssimos. O primeiro que errou o profeta, mostra que não conhecia a Bíblia. Jeremias não falou nada de moedas. Quem falou das moedas foi quem? Zacarias. Só que Zacarias não falou nada de uma profecia, de alguém que ia trair alguém por moeda. Ele está falando dele mesmo e sobre um campo. A passagem está na onde? Tá, em Zacarias está 11, 12, 27. Ok, eu recomendo a você que me escuta, sejam pessoas pensantes e usem a massa cinzenta. Não acredite em mim, não acredite em padre, em pastor, em rabino, em cicrano. Pegue a Bíblia, vai lá e leia. Veja o que disse o profeta, ele está falando sobre ele mesmo. Não há nenhuma profecia. Primeiro, errou o profeta. E para piorar ainda, mais grave ainda, essa profecia nunca existe. Ele nunca profetizou que ninguém ia trair ninguém por 30 moedas de prata. Simplesmente pegaram a palavra 30 dentro da palavra 30 e juntaram elas. Assim como eu fiz um estudo fechado, se você tem interesse. Eu quero saber sobre as profecias messiânicas. Que profecia Jesus cumpriu? Qual que ele não cumpriu? Eu tenho um estudo fechado sobre isso. Me chama no WhatsApp que eu posso passar para vocês. Preço muito barato, são R$30 por mais de 15 vídeos, que vai tirar qualquer dúvida sobre a profecia que Jesus cumpriu e não cumpriu. Mas eu vou deixar sem spoiler. Vou dar spoiler. Não cumpriu nenhuma profecia. Só que ainda assim vale a pena você adquirir o curso? Vale a pena porque lá dentro eu pego a passagem, faço a junção do chamado Novo Testamento com a junção do chamado Antigo e mostro detalhe por detalhe o que aquela profecia dizia, era espiritual, era físico, se cumpriu, não se cumpriu. Então vale muito a pena se você quer entender sobre as profecias messiânicas. Mas eu deixo de antemão, não cumpriu nenhuma. A única que cumpriu é do pó vem, do pó volta. Ou talvez se a profecia fosse, ele andou. Lá ele andou. Essa ele cumpriu, né? O último aqui que a gente pegou, Jesus disse que um gentil o mataria. Isso tem em Lucas 18, 31 ao 33. Porém, ele fala lá em Lucas também, no 20, 13 ao 14, ele fala que ele seria morto por um judeu. Pelos judeus. Primeiro então os gentios, depois eram os judeus. Mas mais uma contradição das mais diversas que temos dentro do Novo Testamento. Bom, a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Eu quero deixar você de antemão que não fique chateado, não fique triste. Você deve ficar feliz por ter pessoas trazendo esse vídeo, porque a ideia do vídeo é trazer luz aonde há confusão, aonde há dúvida. Nesse vídeo, nem eu nem a Dália não temos a intenção e nem estamos desmerecendo a Jesus ou falando mal dele, nem nada do tipo. Estamos mostrando que o livro a qual associaram a ele muitas coisas, cheio de erros e contradições. Eu vou dizer por mim, ela vai poder dizer por ela. Eu acredito que Jesus era um cara legal, um homem bacana, tentou ensinar a Torá. Algumas partes mostram que ele deixou muitas coisas dentro da Torá para a gente seguir, outras ele deixou para a gente não seguir, ou seja, ignorar aquilo ali. Agora fica um ponto de interrogação. Essas partes que estão duvidosas, ele falou, ele não falou, é um acréscimo, é um perigo, é um perigo. Então eu digo, não cometa esses riscos, não vale a pena. A profecia, a vinda de Mashiach, não é importante quem é o Mashiach. O Mashiach pode ser o João da esquina, pode ser o padeiro, pode ser o Rabi de Lubavitch, pode ser Jesus, pode ser qualquer um. Não é importante quem é o Mashiach. O Mashiach tem que trazer você para a Torá. Se você lê a Bíblia, todas as pessoas, os reis, toda vez que Israel saía do caminho e levantava um profeta, ele trazia Israel para a Torá. Então, se o Mashiach te leva a adorar um Deus pombo, a adorar ele mesmo como um Deus, ele te leva a comer porco, ele te leva a guardar o domingo, esse Messias não é um Messias verdadeiro. Então, aí você tem que calcular isso. Te leva para a Torá,
ok. Não leva para a Torá, joga fora. A Bíblia, que é o Taná verdadeiro, ele tem tudo. Como Deus é, como que Deus é. Sem figura, sem forma, não nasce, não morre, não tem olho, não tem nariz, não tem boca. Ele disse muito claramente, nenhuma imagem minha foi vista, somente a minha voz ouviu. A gente viu isso na Paraxá da semana, né? Que falou bem claro, nada foi visto. E não farás imagens acima do céu, nem na terra, nem na água, nem de peixe, nem de homem. Então Deus não tem figura. O homem mais sábio que já pisou pela face da terra, acredito que não pisará alguém tão sábio quanto ele, Salomão Ameller. Ele diz, nem os céus, nem a terra podem conter a glória de Hashem. Será que um corpo humano poderia conter a presença divina? Nada pode conter o eterno, muito menos um corpo que, perdão a expressão, mas que mija, que caga, que come. O eterno não vai se sujeitar a esse papel de nós, que somos apenas poeira na existência. Amanhã a gente vai nem lembrar que a gente existiu, e o eterno estará aí. E também, completando, né, na Torá tem tudo, como você deve proceder na tua existência aqui, como você deve servir ao Criador, tem tudo. A Torá vai dizer o que você come, o que você não come, como é Deus, como adorar a Deus, o que fazer para Deus, tem tudo, tudo. Como vai ser o fim do mundo, isso está dito em Isaías, em Zacarias, tá tudo lá, não há necessidade de você ter um outro livro para saber como é Hakadosh Baruch Hu. Então, o vídeo vai ficar por aqui, lembrando que eu gosto muito quando o Ventura, que na minha opinião não é mais um rabino ortodoxo, é um rabino reformista, mas ele tem um trabalho social ímpar, indiscutível, maravilhoso, mas como ele mesmo fala, se Jesus estivesse aqui agora, ele ficaria do meu lado, porque ele sim está, entre aspas, fazendo o que Jesus queria, levando a Torá pura, sem enxertos, sem doutrinas ecumênicas romanas, não o que a gente vê dentro do cristianismo pseudo-judaico. E um dos objetivos da gente trazer isso, a gente não tá querendo trazer, briga, isso aqui, né, insultar as pessoas. A gente quer que vocês abram os olhos e comecem a pesquisar, e você vai ver o que é bom pra você ou não. Porque quando você tá ali dentro, você não vê essas coisas. São tantas contradições, mas você não consegue enxergar. Você lê 300 vezes a mesma passagem, mas não consegue ver. Então a gente trazendo parte por parte vai te abrir um olhinho aí, vamos pesquisar, dar uma olhadinha, aí você decide o que te convém. O que te convém, exatamente. Bom, o vídeo vai ficar por aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, curte, comenta, compartilha e se inscreva aí. E para adquirir o Talit, o Kippah, essas coisas, me chama que meu número está na descrição. Shalom, shalom, lehitraot.